Olá galera, do segundo ano, voltamos com a nossa revisão. Como não consegui um lugar para poder usar o quadro, eu vou tentar continuar a fazer a revisão aqui pelos próprios slides com figuras, ok? Então prestem bastante atenção que agora nós vamos trabalhar os conceitos, os cálculos, as questões que tinham cálculo, ok? Então vamos lá. A primeira questão que tinha cálculo era a questão que era para transformar as temperaturas de graus Celsius para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius e aí por diante. Então a gente vai ver como ocorre essa transformação, ok? Para isso, nós temos que lembrar as escalas termométricas e a razão entre elas, né? Nós vimos lá no começo do primeiro bimestre que existia uma razão entre essas escalas. Nós vimos como nós chegamos a essa equaçãozinha aqui em cima, onde a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Para chegar a essa equação, foi utilizado os pontos de fusão do gelo e os pontos de ebulição da água nas três escalas para que nós pudéssemos chegar àquela equação. Aí nós chegamos ao ponto de fusão do gelo em 32 graus Fahrenheit, em 0 graus Celsius e 273 graus Kelvin. E o ponto de ebulição da água em 212 graus Fahrenheit, em 100 graus Celsius e 373 graus Kelvin. Então nós vamos utilizar essa equaçãozinha aqui em cima para nós trabalharmos a nossa equação, para trabalharmos as nossas questões, da agora para frente, ok? Então vamos lá. Questão 1, letra A. Era para transformar 10 graus Celsius em graus Kelvin, ok? Nós temos que transformar 10 graus Celsius em graus Kelvin. Então, naquela equaçãozinha lá anterior, a gente vai pegar a parte que tem o Celsius, que é essa daqui, e a parte que tem o Kelvin. Como eu disse para vocês, esse aqui é o mais simples que tem, quando a gente tiver que transformar de Celsius para Kelvin. Por que isso? Porque os denominadores são iguais, então eu posso cortar os denominadores. Se eles são iguais, eu posso cortar. Então, o que vai sobrar? A temperatura em Celsius igual a temperatura em Kelvin menos 273. Quem é que eu tenho que substituir nessa equação? Eu vou lá em cima e olha, 10 graus é Celsius. Então, se 10 graus é Celsius, eu tenho que substituir a temperatura em Celsius, que é o TC. Então, no lugar do TC, eu vou substituir por 10. E vou repetir o resto da equação, abaixo o TK e abaixo menos 273. Como eu quero achar a temperatura em Kelvin, ela está aqui, ó. O 273 está atrapalhando nesse segundo membro. O que a gente faz? Se está negativo de um lado, ele passa para o outro lado positivo. Ele estava no segundo membro, agora ele apareceu no primeiro. Ele era negativo, veio positivo. Então 10 mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. Somando os dois, deu 283 graus Kelvin, ok? Seguindo, a questão 1b. Na questão 1b era para a gente transformar 70 graus Kelvin em graus Fahrenheit. E aí então a gente vai usar a relaçãozinha do Fahrenheit e do Kelvin, ok? Que é essa daqui, a equaçãozinha onde eu tenho a relação entre os dois. Joia? Então, TF menos 32 sobre 9, eu vou pegar ela do jeito que está lá a equaçãozinha, igual a TK menos 273 sobre 5, ok? Então, essa relação entre o Kelvin e Fahrenheit sempre vai ser essa fórmula. Então, 70 graus é Kelvin. Então, onde tiver a temperatura em Kelvin, eu vou substituir por esse 70, porque eu quero achar o TF, a temperatura em Fahrenheit, ok? Então, vamos lá. Então, onde está o Kelvin? Ele está aqui. A temperatura em Kelvin está aqui. Então, nesse lugar aqui, eu vou substituir 70. O restante eu repeti, ó. TF menos 32 sobre 9 igual o TK, que é 70,
menos o 273 sobre 5, que eu repeti. Então, o que a gente fez daqui para cá? A gente só substituiu 70 no lugar do TK. Ok? 70 Kelvin, temperatura em Kelvin, 70. E aí a gente vai achar o TF aqui. Joia? Vamos resolver essa parte aqui em cima e vamos repetir o restante. Então, TF menos 32 sobre 9, eu repeti aqui embaixo. E vou resolver isso aqui. 70 menos 273, lembra lá que eu falei para vocês, pensem como dinheiro. Se você tem R$70 e deve 273, que é negativo, se você for pagar, ainda vai ficar devendo 203, ok? Ou você pode fazer 273 menos 70 e manter sempre o sinal do maior, que nesse caso é o 273. Então fica menos 203, ok? Sobre 5. Agora a gente multiplica cruzado. Vamos multiplicar cruzado aqui entre esses dois termos. Eu posso, porque tem o igual entre eles. Então a gente vai fazer, ó, 5 vezes o TF. 5 vezes TF dá 5 TF. E 5 vezes 32 dá 160. Mais vezes menos vai dar menos, ok? Então a gente multiplicou 5 vezes TF, 5 TF. Mais vezes menos, menos. 5 vezes 32, 160. Como a gente já multiplicou um lado, agora a gente vai multiplicar o outro. Então, igual a multiplicação do outro lado. 9 vezes 203 negativo. A gente primeiro faz esse jogo de sinal. Mais vezes menos. Opa! Mais vezes menos dá menos. E 9 vezes 203 dá 1827. Ok? E aí, como eu quero achar o valor de TF, esse número aqui está negativo no primeiro membro, ele vai passar para o outro lado, positivo. O 1827 continua no segundo membro, negativo. O 5TF continuou no primeiro, que mudou foi o 160, que era negativo, ele passou para o segundo membro, ficou positivo. Joia? E aí nós vamos resolver essa parte. Repito o 5TF. Eu tenho 1827 negativo mais 160. Então, eu posso fazer o quê? 1827 menos 160 deu 1667 e conservo o sinal do maior. Ou penso como dinheiro, igual eu falei para vocês, né? Se eu devo 1827 e pago 160, que está positivo, eu ainda vou ficar devendo 1667. E aí, como eu quero achar o valor de TF, não de 5TF, o 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? Então, ele passa dividindo. Então, menos 1667 dividido por 5 vai dar